Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. O Evangelho relata várias curas de cegos feitas por Jesus. Esses milagres eram um sinal, anunciado já pelo profeta Isaías, de que o Messias havia chegado ao mundo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos. Ao mesmo tempo, cada cura de cego era um símbolo de outra cura mais profunda que Cristo veio trazer à humanidade, a cura da cegueira espiritual. Eu vim, dirá Jesus, para que os que não veem, vejam. Várias vezes essas curas de cegos foram instantâneas. Por exemplo, saindo um dia de Jericó, 2 deles suplicaram a Jesus: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente eles viram. Nos nossos dias também, vendo Jesus a cegueira espiritual de muitos corações perdidos na noite escura do mundo, com frequência por ignorância sem culpa, faz o milagre de lhes acender num instante a luz da fé na alma. Assim aconteceu, por exemplo, com um jornalista e escritor francês, André Froissart, ateu hereditário, filho do primeiro secretário-geral do Partido Comunista Francês. Éramos, ele escreveu, ateus perfeitos, destes que nem sequer questionam o ateísmo. Desde que como explicar então, diz, que possa ter acontecido que, ao entrar eu com indiferença numa igreja, ateu pacífico e isento de preocupações, tenha saído minutos depois gritando por dentro de alegria que a verdade era tão formosa, com uma beleza tão grande que era às vezes difícil acreditar dela. Eu impaciente por compartilhar a minha felicidade com a terra inteira, convencido, enfim, de que não havia neste mundo tarefa mais digna, mais doce, mais necessária e mais urgente que a de louvar a Deus, louvá-lo por ser Ele quem é. Há, porém, outras curas de cego que são realizadas por Jesus mediante um processo progressivo que encerra toda uma pedagogia divina. Nesta e na próxima gravação, meditaremos brevemente em 2 delas. Comecemos pela cura do cego de Betsaida, povoado situado ao norte do Mar da Galileia, que era a terra natal dos apóstolos Pedro, André e Filipe. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e conduziu-o para fora da aldeia. Depois deitou-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Ele ergueu os olhos e respondeu: Vejo homens, pois vejo como árvores que caminham. Em seguida impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e ele viu perfeitamente, ficando curado e distinguindo tudo com nitidez. Trata-se de uma cura em 2 etapas. Primeiro passo. Por graça de Deus, o cego começa a ver algo. Enxerga umas sombras que se mexem como árvores ambulantes e conclui que seriam pessoas. O processo de conversão de muitos começa com um primeiro passo. Levados sem o sabermos pela mão de Cristo,
mão que no caso é o Espírito Santo, vislumbramos a verdade da fé cristã ainda no meio de muitas sombras. No entanto, já começa a despontar alguma claridade. Trata-se de um primeiro alvorecer, mas será preciso que nos deixemos conduzir sem soltarmos a mão do Senhor, ou seja, rezando, para que Ele nos ajude a dar o segundo passo. Conhecer pouco a pouco, cada vez com maior nitidez e profundidade, a verdade da fé cristã, da fé católica. Isso significa que é preciso decidir-nos a procurar uma formação cristã séria e contínua. Ler, estudar e meditar as verdades cristãs com constância, sem nunca parar. Ler todos os evangelhos, ler e meditar assiduamente a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, bons livros de doutrina e de espiritualidade, vidas de santos, e aproveitar a facilidade com que hoje a internet nos oferece palestras, lives e cursos de formação excelentes. Nem todos o são. Com doutrina certa, não contaminadas pelos erros generalizados. Você não acha que Jesus põe agora os olhos em si, que lhe estende a mão e lhe pergunta como o cego de Betsaida: vês alguma coisa? Talvez você lhe responda: vejo ainda pouco. O Senhor então o animará a assumir uma vida espiritual bem estruturada, em que a doutrina se vá tornando vida e ficando assim cada vez menos confusa, mais nítida.